Olá, eu sou o professor Marcos. Aproveita que você está aí, se inscreva em nosso canal no YouTube. Se você está pelo Instagram, coloca para nos seguir. Assim você será sempre avisado de todo o conteúdo, de toda a informação que nós estamos aí compartilhando. Esses dias me questionaram sobre algum caso, que se eu podia contar sobre algum caso de insucesso, algum caso que a empresa quebrou de fato. E foi uma pergunta que me fez refletir um pouco. E sim, teve casos que a empresa não teve mais solução e realmente o que restou foi fechar a empresa, quebrou a empresa, não tinha condições de manter a operação dela. E um caso que me chamou muita atenção, e colocando o porquê a empresa chegou nesse ponto, primeiro é que os seus gestores, os sócios, eles demoraram muito para sinalizar, para reconhecer que precisavam de ajuda de um especialista. Então essa demora foi tirando cada vez mais do oxigênio deles, que é o capital, o dinheiro. Quando nós chegamos lá, eu acho que eles ainda tinham um pouco de insegurança de passar todas as informações, de colocar as cartas na mesa. Então eles seguravam algumas questões. E sempre quando nós questionávamos, eles, sobre os custos fixos principalmente, quando nós questionávamos sobre os custos fixos, eles falavam que já tinham feito toda a alteração, que já tinham feito toda a mudança possível. E no decorrer do trabalho, a gente foi observando o seguinte, que cada vez mais eles perdiam vendas. Não é porque eles não tinham, não que não tinha procura pelos clientes, mas assim, eles não tinham condições de comprar, O fornecedor deles não estava dando mais crédito, então eles só conseguiam comprar mediante o pagamento à vista. Então aquele dinheiro que girava na semana é o que eles conseguiam às vezes colocar um pouco de mercadoria dentro da empresa. E isso foi assim caindo drasticamente as vendas dele. E com o passar do tempo, um mês, 2 meses, e aquelas vendas caindo, e chegamos à seguinte conclusão: não é possível a venda estar caindo e você antes tinha um custo fixo X e agora você continua com esse mesmo custo fixo. Suas vendas caíram, ou seja, o seu custo fixo tem que diminuir. Ele era uma empresa de distribuição. E é aí que resolveram então olhar com mais cuidado, ter um olhar com mais assertividade sobre os números. E fomos tentando fazer alguns ajustes, algumas questões fomos negociando, só que já estavam no momento que o próprio fornecedor foi assim decisivo para tirar todo e qualquer oxigênio daquela empresa. Ele não dava mais prazo, porque eles já tinham um passivo ali na empresa, junto àquele fornecedor, e também eles não tinham capital, eles estavam negativados, então eles não conseguiam empréstimos em instituições bancárias, estavam descontando praticamente 100% dos pedidos, então caía o pedido ali naquela semana já faziam desconto. Eles estavam assim, numa situação bem complicada mesmo, que a solução foi fechar a empresa e os sócios assumirem o passivo que a empresa tinha e se virarem de alguma forma para conseguir liquidar isso aí ao longo da sua vida. Então a mensagem foi muito bem clara lá, a demora em sinalizar a demora em sinalizar que estavam com uma necessidade, isso foi um fator assim determinante, E quando sinalizaram, eu acredito que não tinham a confiança necessária e não passaram todas as informações que era precisa para a gente conseguir ajustar aqueles gastos. Então, se você está tendo dificuldade, você não está conseguindo ter clareza nas suas informações e você sente que você está ficando sem o oxigênio, que é o capital, que é o dinheiro para você operar a sua empresa, não demore para sinalizar, para você pedir ajuda. E pedindo essa ajuda, é lógico que você vai ter que fazer uma seleção para confiar nessa pessoa, mas feita a seleção, confie, abra os números, fale a realidade para que essa pessoa consiga ajudar. Fazendo uma analogia, seria mais ou menos a mesma coisa. Nós estarmos com uma dor e demorarmos muito para irmos ao médico. E quando o médico começa a nos questionar, a gente começa a omitir informações porque estamos com medo, que estamos com vergonha ou alguma coisa nesse sentido.
Então o médico não vai conseguir dar um diagnóstico certo e muitas das vezes reverter um quadro que é totalmente possível, né, a tempo. E se isso se prorroga, a chance de não ter solução, infelizmente, é grande. Então, fique atento. Recorra a um profissional o quanto antes, assim que você perceber uma deficiência, uma dificuldade. O ideal seria o quê? Não esperar chegar o momento da dificuldade, né? O ideal seria a gente sinalizar antes, né? Ou seja, está indo bem, será que eu não posso melhorar alguma coisa? Será que eu não consigo ganhar mais ainda do que eu estou ganhando? Isso seria o ideal, né? Mas infelizmente, assim como uma questão da saúde, né, poucos vão numa questão de prevenção ao médico. A maioria das pessoas vão naquele momento que precisam realmente do médico, né? E é a mesma coisa na questão financeira. A maioria das pessoas recorre naquele momento que precisam. E dificilmente, né, são poucos os casos ainda que recorrem a uma questão da prevenção. A prevenção é sempre o melhor remédio, né, porque nós temos tempo para analisar e colocar as melhores práticas junto àquela empresa.